Excelente. Podemos começar, sim. Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Inicia o segundo, já estamos no terceiro, né? Que teve um complemento. Então, inicia o terceiro fórum. Só um minutinho. Então, esse é o nosso terceiro fórum de discussões para assistência à mulher nos ciclos de vida. Hoje falaremos de métodos contraceptivos e planejamento reprodutivo na atenção primária à saúde. E hoje quem vai estar explanando, conversando conosco é o Dr. Edson Ferreira Filho, médico ginecologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e a nossa mediadora, doutora Isabel Sorpreso, que é mestra da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutora Isabel, a palavra é sua. Obrigada. Obrigada, Suzete, mais uma vez. Eu vou compartilhar aqui que nós tínhamos ficado de trazer. Vamos lá. Suzete, você me dá um retorno, ver se está apresentando? Ok, perfeito. Ótimo. Bem. Obrigada. Então, nós vamos ter uma divisão aí de mais ou menos 20 minutos a 30 minutos para cada um de nós, né? Eu vim trazer um pouquinho sobre planejamento reprodutivo na saúde pública, qual o impacto que isso traz, né? A importância do planejamento reprodutivo. E depois o Dr. Edson vai falar a respeito, Dr. Edson Ferreira Filho, que ele é médico assistente da divisão de ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele vai trazer um pouquinho a respeito sobre métodos contraceptivos e planejamento reprodutivo na atenção primária à saúde, né? Só para lembrar que esse fórum de discussão para assistência à saúde da mulher nos seus ciclos de vida, ele é uma iniciativa, né, da Suzete, da Marisa, de todo a coordenação da área técnica da saúde da mulher, que traz uma união entre a Faculdade de Medicina, por meio da divisão de ginecologia, da disciplina de ginecologia, do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, aqui da Universidade de São Paulo, que traz aí essa união entre assistência, ensino e pesquisa e a gestão. Então, fundamental esse fórum de discussão de assistência à saúde da mulher nos seus ciclos de vida, com foco em ginecologia, uma vez que nós temos outros aspectos da vida da mulher que além relacionados ao ciclo gravídico puerperal. Lembrar que esta idealização, né, de trazer este foco para atenção à saúde da mulher em ginecologia, ela está fundamentada também dentro do Sistema Único de Saúde, uma vez que as prioridades nos diferentes níveis de atenção à saúde, mas com foco especificamente na atenção primária, acaba trazendo a prevenção das principais neoplasias, o planejamento familiar e, portanto, a importância do planejamento reprodutivo dentro desse contexto que é o Sistema Único de Saúde, né? E por que a gente vai falar de anticoncepção, né? Então, a gente está trazendo a ideia inicial desse projeto, que é esse fórum de discussão de assistência à saúde da mulher nos diferentes níveis de ciclos de vida, né? Ele surgiu a partir de um projeto da disciplina de ginecologia, que faz parte de um projeto de fluxo de atendimento na cidade de São Paulo, e que acaba abordando as principais demandas de saúde das mulheres, que levam essas mulheres a procurar o Sistema Único de Saúde, e aqui a gente vê que as principais demandas acabam permanecendo em nível de atenção primária e secundária de atenção, e dentre essas principais temáticas abordadas está, portanto, a anticoncepção. A anticoncepção, ela acaba aparecendo tanto no setor primário de atenção quanto no secundário. Obviamente que ela acaba diminuindo bastante no setor terciário, ficando aí basicamente pensando em anticoncepção em mulheres com situações específicas de saúde,
né, para o setor terciário, mas a importância do planejamento e está dentre as principais demandas que mandam essa mulher, né, que fazem com que essa mulher procure o Sistema Único de Saúde. Lembrando que um dos principais acessos ao Sistema Único de Saúde é as unidades básicas, principalmente as unidades básicas de saúde. Então, eu só queria lembrar de novo, Suzete, por esse ser o nosso segundo encontro, né? Relembrar um pouquinho por que a gente, terceiro encontro, né? Por que a gente decidiu, terceiro, porque a gente teve um plus, né? No mês de janeiro, com o climatério. Então, somente trazendo por que a gente inaugurou com algumas temáticas, né? Então, somente relembrando por que a gente está trazendo essas temáticas. E por que é importante a gente lembrar um pouquinho das questões relacionadas às leis e aquilo que as normativas, né, dentro do nosso Sistema Único de Saúde? Por que é importante a gente relembrar, né? Porque são formas de manutenção de processos de trabalho, isso dá continuidade nos processos de trabalho, uniformiza processos de trabalho, né? E a gente acaba ampliando os direitos dentro da saúde da mulher, né? Lembrando que planejamento reprodutivo, ele foi sempre, na verdade, pensando em saúde sexual e reprodutiva, ela era uma das questões reivindicadas pelas mulheres, uma vez que as leis, de uma maneira geral, e as diretrizes eram muito relacionadas ao ciclo gravídico, puerperal, e, portanto, a esse papel também da mulher dentro da sociedade, né, sempre relacionado à mulher como uma mulher do lar, ou aquela que está para seus filhos, né? E as mulheres acabaram trazendo essas demandas, essas discussões para as conferências internacionais, para as políticas de saúde, com o passar do tempo, né? Obviamente que todas essas questões acabaram influenciando muito os programas de assistência integral à saúde da mulher, e lembrar que o nosso país, em 1984, ele já trazia essas questões da importância de se discutir e de se trazer essa assistência à saúde da mulher, pensando também em saúde sexual e reprodutiva, saindo daquele foco sempre gravídico puerperal. A mulher, ela tem um papel fundamental, né, na qualidade de melhorias, vamos dizer, de trazer melhorias, né, de qualidade de vida para a sociedade, uma vez que muitas vezes ela está naquela linha de frente de promoção de saúde, mas é importante também que ela seja promotora, né, que ela tenha essa autonomia, né, dentro da própria saúde. E aí, todos esses direitos que acabaram surgindo desde 1984, a própria lei, Constituição Federal, né, e em 1990 também a lei orgânica, que regulamenta todo esse direito constitucional de assistência à saúde, né, independente da contribuição do indivíduo, que trouxe o SUS, né, e com isso também as responsabilidades, né, o princípio aí de dignidade, né, da pessoa humana e da paternidade responsável e do planejamento familiar livre, né, que já traz dentro da nossa Constituição Federal desde 1988. Então, o planejamento reprodutivo ele tem uma importância, sim, dentro desse histórico de contexto, e é fundamental nós recordarmos isso. Além disso, a hierarquização do sistema de saúde acaba trazendo o planejamento reprodutivo, principalmente para baixa complexidade, e isto é fundamental, portanto, que nós tenhamos este olhar de ampliação de acesso para essas mulheres, principalmente na baixa e na média complexidade, uma vez que os métodos contraceptivos podem ser disponíveis e estão disponíveis dentro desse sistema de saúde de baixa e média complexidade. Em 1994, a Conferência Internacional da População e Desenvolvimento, no Cairo, trouxe essa questão
de ampliação desse conceito de saúde, incluindo o aspecto sexual e reprodutivo. Então, é importante nós termos também um olhar nesse cuidado dessa mulher durante o seu ciclo de vida, e não é somente um cuidado biológico, ou psicológico, ou social, que a gente sempre tem que ter uma ampliação desse cuidado, pensando sempre no aspecto sexual e reprodutivo da vida dessa mulher. E, portanto, foi garantido, né, a autonomia, foi garantido com isto o bem-estar, né, dessa mulher e a possibilidade também, né, dela planejar o melhor momento para que ocorra ou não essa gravidez e, portanto, é fundamental a isso que todos esses direitos adquiridos com o passar do tempo, né, que eles permaneçam para nós nos dias de hoje, né? Então, é fundamental que a gente sempre também esteja relembrando, né, o quanto é importante as questões relacionadas à decisão reprodutiva e incluir a mulher como protagonista de tudo isso. E a saúde da mulher, portanto, nós estamos discutindo a respeito de planejamento reprodutivo. Em 1996, nós tivemos aí a nossa lei do planejamento familiar, que é um direito de todo cidadão. Então, isso também foi um ganho. E essa assistência, tanto à concepção quanto à contracepção, então, portanto, é uma garantia disso nos serviços de saúde, sendo fundamental durante todo o ciclo de vida da mulher, enquanto ela tiver, né, essa questão do planejamento reprodutivo. E depois uma nova releitura, em 2004, do PAISME, que é o PNAISME, que traz aí a importância da saúde sexual e reprodutiva, tanto na assistência dos seus ciclos de vida, como também das mulheres em situação de vulnerabilidade, em situações especiais, né? Então, o avanço da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que acabou também trazendo as questões de saúde sexual e reprodutiva e os ciclos de vida, essas especificidades, como, por exemplo, em situações na adolescência, mulheres com deficiência, e também essa interação que nós vamos ver mais para frente, trazer o planejamento reprodutivo, por exemplo, para dentro da assistência à mulher em situação de violência, como no caso da oferta dos métodos de emergência. Então, esses fóruns de discussões são, portanto, fundamentais para nós relembrarmos, né, todas essas questões. Dentre as questões relacionadas às políticas nacionais, também nós temos a inclusão aí da estratégia de saúde da família, que é mais uma organização dentro desse Sistema Único de Saúde, que ampliou o acesso. Então, portanto, tirar essa ideia de planejamento reprodutivo somente na mão do especialista, então acho fundamental nós estarmos avançando nisso também, que os médicos generalistas, médicos de família, eles também têm que ter esse olhar ampliado para a saúde sexual e reprodutiva quando ele está fazendo uma assistência à saúde da mulher. E nós também tivemos aí, em 2006, a regulamentação das normas éticas de utilização de anticoncepção de emergência. Ainda dentro desse cenário, né, as questões políticas nacionais de planejamento familiar reforçaram a importância da inclusão, da distribuição de condom nas unidades básicas de saúde, a importância de se trazer ações educativas dentro das unidades básicas de saúde e dentro dos serviços de saúde em geral, trazendo também a saúde do homem e da mulher juntos, né? E reforçando, portanto, essa política de planejamento reprodutivo e a importância de estar discutindo isso também, uma vez que possibilita, né, a implantação, quem sabe, né,
de novos recursos de medicamentos para assistência à saúde da mulher. Então, a gente sempre tem que estar discutindo essas questões para que nós possamos sempre avançar, né? E não estagnar nessas discussões. Em 2012, que nós tivemos a distribuição em todos os municípios brasileiros dos protocolos de uso da pílula de emergência. Em 2013, o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que a anticoncepção entra em 3 grandes eixos importantes, que é o fortalecimento da rede de serviços, né, a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, e aí a garantia dessa autonomia dessa mulher em situação de violência. Então, a anticoncepção também entra dentro desses aspectos. Aqui eu somente quis trazer da cidade de São Paulo, que é foi um exemplo, né, que teve uma lei específica, né, para mulheres em situações de violência, que trouxe, é um dos exemplos, né, de ampliação de métodos contraceptivos disponíveis no Sistema Único de Saúde. Lembrar que isso é uma lei restrita, municipal, tá? Mas que isso traz, sem dúvida nenhuma, avanços quando a gente pensa em planejamento reprodutivo. E por que a gente tem que pensar em planejamento reprodutivo? Então, até agora, a gente estava fazendo assim, um histórico bem rápido, né, da importância desses avanços nas políticas e nas diretrizes e nas normativas em saúde, e agora a gente vai pensar o porquê que é importante esses avanços em planejamento reprodutivo. Toda vez que se instala o planejamento reprodutivo em um país, né, e, portanto, o Brasil ele acompanhou todas essas reformas internacionais que nós citamos, e as leis vieram para cá, e eu não tenho dúvida que isso impactou diretamente na nossa taxa de fecundidade, que caiu, e sem dúvida nenhuma, quando toda a taxa de fecundidade, à medida que ela vai se reduzindo, existem alguns trabalhos que demonstram, portanto, à medida que o grau de urbanização, na verdade, ele vai aumentando. Então, toda vez que existe uma redução importante do número de filhos por mulher, né? Então, isso impacta diretamente na nossa urbanização, isso impacta diretamente no índice de desenvolvimento humano do nosso país. Lembrando dos nossos resultados do Nascer do Brasil, que o desejo de engravidar, ele vem sempre relacionado, ou na maioria das vezes, né, ele acaba em 45% das entrevistadas, desejavam engravidar, mas a gente tem que pensar que existe mais de 56% dessas mulheres, portanto, que estavam em situação de uma gravidez não planejada, né? 9% delas estavam insatisfeitas com a gravidez que estavam, e 2% relataram que tentaram interromper a gestação. Então, essa é uma situação que ainda existe em nosso país, e isso faz com que essa mulher, muitas vezes, procure tardiamente o início desse pré-natal, uma vez que ela não estava se planejando para isso. Então, o resultado também no Nascer do Brasil, de 61% dessas mulheres iniciavam tardiamente o pré-natal, e a gente sabe que isso impacta diretamente em comorbidades relacionadas às questões obstétricas, e impacta diretamente também no decorrer dessa gravidez, principalmente com as alterações também neonatais, de baixo peso, prematuridade e morte infantil. Nós avançamos, sem dúvida nenhuma, tivemos alguns avanços durante, portanto, de 96 para cá, desculpem que disparou aqui, um momento, pronto. Nós tivemos alguns avanços, principalmente com a inclusão das leis do planejamento reprodutivo. Então, veja que nós tivemos uma taxa de prevalência de uso de métodos contraceptivos ampliada no Brasil.
principalmente após 1996. Então, aí trazer a importância, né, das leis, que é aquilo que a gente estava falando de manutenção de processos de trabalho, mas nós ainda temos muitos desafios, principalmente relacionados à gestação não planejada, e aqui, como delegada da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência no Brasil, nessa semana de prevenção de gravidez na adolescência, lembrar que nós ainda temos, né, um problema de saúde pública, que é a gravidez, não somente a gravidez não planejada, mas também a gravidez na adolescência. E, portanto, o planejamento reprodutivo na saúde pública, nós já vimos que ele traz um impacto na urbanização, ele também traz um impacto na melhora de redução de gestação não planejada. Então, o planejamento reprodutivo, ele é uma das estratégias, não a única, de redução de morte materna, morte infantil, lembrar do abortamento não previsto por lei, né? Então, é uma das medidas de estratégia, não é a única, né? Mas que nós devemos sempre recordar. Nós sabemos que o planejamento reprodutivo amplia esse intervalo entre os partos, isso traz resultados específicos relacionados principalmente às complicações obstétricas e neonatais, então reduz prematuridade, reduz baixo peso, reduz óbito neonatal, reduz morbidade obstétrica, como infecções puerperais, rupturas prematuras de membrana, a anemia, que ainda tem a sua prevalência dentro das questões obstétricas. Então, o planejamento reprodutivo, ele trouxe também melhorias, mas nós ainda precisamos investir e avançar, né? Eu gosto de trazer essa corte no Brasil, que é uma corte de Pelotas, que demonstra que houve um aumento desse intervalo entre os partos, mas que nós ainda temos as maiores taxas de menor intervalo, né, entre os partos, principalmente nas mulheres pardas, negras e de baixo nível socioeconômico. Então, aí, de novo, né, essa iniquidade que nós precisamos sempre estar aí atentos. O planejamento reprodutivo, ele traz melhorias territoriais, e aí um outro estudo também de Campinas, o professor Barramontes, especificamente com um dos LACs, que traz a importância do investimento em 10 anos num território, onde você oferta método contraceptivo de longa duração, método seguro, métodos eficazes, né? E que previnem, né? Evitam. E aí não é nascidos vivos, é mais de 400 gestações não planejadas, evitou-se mais de 400 situações, né, de mulheres em situação de abortamento inseguro, morte infantil e morbidade materna. Então, não são questões somente relacionadas a outros países. Nós já temos aqui experiências exitosas e que trazem a importância do planejamento reprodutivo. Lembrar que a cada dólar investido existe um retorno 6 vezes maior, principalmente este retorno ele vem com uma redução nos custos, tanto relacionados à gestação não planejada, mas uma redução de custos, gastos nas intercorrências por mortes maternas, nas intercorrências neonatais. Então, existe um retorno também financeiro dentro dessa saúde pública. E, já finalizando aqui, que já deu 25 minutos de fala, um novo incentivo ao planejamento reprodutivo, que foi a portaria de 2017, que traz aí a ampliação do uso de dispositivo intrauterino, principalmente visando, né, no pós-parto, e também a oferta, na verdade, seria a anticoncepção no pós-parto, né, e após abortamento.
e aqui eu deixo uma ressalva na minha fala, quantas e quantas mulheres e também adolescentes que passaram por abortamentos espontâneos. Perguntem também, não somente para aquela que faz o pré-natal, mas também para aquela que não chegou a concluir, né, portanto, essa gestação a termo, né? Perguntem para elas se foi uma gestação planejada ou não, e se não foi, por favor, né, ofertem métodos contraceptivos eficazes, seguros, que vão espaçar, portanto, e dar possibilidade para essa mulher, caso ela tenha tido um sangramento, para ela recuperar a sua anemia, caso ela tenha tido uma infecção, para, portanto, ela ter condições, né, de restabelecimento, e caso ela não quisesse realmente engravidar, que ela possa utilizar um método de longa duração ofertada no Sistema Único de Saúde, que é o dispositivo de cobre. Então, ter esse olhar não só para aquela que tem a gestação a termo, mas também para aquela que sofreu um abortamento espontâneo, que teve um abortamento espontâneo. Então, lembrando do aconselhamento, focado sempre na autonomia, na garantia, porque a escolha é sempre da mulher, e a importância dos acompanhamentos nas equipes, nas unidades básicas de saúde, está vinculando essa mulher, né, à sua unidade básica de saúde e ao seu local onde ela vai ter o seu parto. Então, essa vinculação, essa regulação é fundamental também para essa mulher dentro da assistência à saúde. Aqui é a portaria, portanto, eu não vou ficar repetindo da portaria, e aqui eu já vou finalizando que esse grande incentivo ao dispositivo de cobre no pós-parto, ele traz também esse olhar para outra janela de oportunidade para se falar de planejamento reprodutivo com essa mulher, que é o pré-natal e o puerpério. Mas eu digo que o pré-natal é a grande janela, porque é o momento onde você faz uma continuidade de cuidado, uma longitudinalidade do cuidado, e você tem a oportunidade de rever essa mulher várias vezes, ou no mínimo 5, 6, 7 vezes durante o ano, e você pode estar conversando com esta mulher a respeito de planejamento reprodutivo. Se essa gravidez não foi planejada, o que a gente pode fazer para que isso não se repita, não, mas que ela possa ter condições de planejar melhor a próxima gravidez. Então, é uma grande janela de oportunidade de assistência à saúde da mulher. Recordando aí que planejamento reprodutivo reduz taxa de fecundidade, melhora a urbanização, índice de desenvolvimento humano, reduz taxas de gestação não planejada, aumenta o intervalo entre os partos, reduz morte materna, morte infantil e morbidade para as nossas mulheres. Aqui eu já vou finalizando, e eu só vou deixar aqui o meu muito obrigada, porque eu não quero passar dos meus 30 minutos. Então, eu terminei a edição com 29 minutos, e agora eu vou chamar para a nossa aula. Posso só falar um pouquinho antes? Ai, desculpe. Sim, claro, Marisa. Desculpa, eu sei que você é a matriciadora, Isabel, mas eu preciso dar meu espetáculo. Eu quero só colocar que, assim, as questões, principalmente relativas ao LAC, né, a gente deve muito isso à doutora Isabel, que foi nossa coordenadora da saúde da mulher, e a partir de 2017, nós conseguimos implantar no estado de São Paulo o acesso, né, ao DIU pós-parto e pós-aborto. Então, quem aí forem das regiões, converse com seus articuladores da saúde da mulher, da atenção básica, vejam aí, peçam para o seu secretário da saúde, nas reuniões de CIR, se inteirar. Existem várias maternidades que já aderiram. Hoje, no estado de São Paulo, são mais de 80 maternidades que estão, isso muitas no interior, que estão fazendo a oferta da inserção do DIU pós-parto e pós-aborto. E a gente pode fazer assim, um grande movimento para realmente falar de contracepção, de planejamento familiar e reprodutivo no pré-natal, né?
Doutora Isabel, maravilhosa a sua fala. É nesse momento que a gente pegou. Eu até brinco, né? A gente acha que a mulher está grávida, ela não faz sexo e não pensa mais nisso nunca. Não, mentira, né? Muitas e muitas, a gente sabe, acabam tendo o seu filho e dali a algum tempo muito próximo já tem uma outra gestação e não desejada, não planejada. Então, acho que cabe a gente, enquanto profissional de saúde, introduzir esse tema de forma a ofertar para ela a autonomia da escolha, né? E oferecer o DIU, né? Porque às vezes ela está decidindo, por exemplo, por uma laqueadura. Enquanto ela decide, vai no grupo, ela está segura de que ela não vai ser pega de surpresa, né? Então, eu acho muito relevante isso. Estamos aqui, a Suzete colocou o nosso e-mail, então, se algum hospital se interessar, a gente orienta como é que deve ser feito. Isso tem que passar em CIR, porque a gente tem que fazer a vinculação, tem que fazer a referência e contra-referência, e eu não tenho números aqui, porque não trouxe, mas só para dizer para vocês, por incrível que pareça, a gente teve um aumento de inserção de DIUs no estado, do que era antes, do que é hoje, e por incrível que pareça, a atenção básica também aumentou a inserção de DIU. Então, isso é muito legal. Eu acho que todo um movimento de desmistificação, né, dos LARCs serviu para que a gente prestasse atenção na necessidade da mulher, né? Então, eu acho que isso é muito bom e a gente deve muito isso a você, Isabel. Assim, a gente só tem a te agradecer, viu? Desculpa me intrometer, mas a gente está aqui à disposição de todo mundo enquanto área técnica da saúde da mulher, tá? Passo aí para você, Isabel, que você que é matriciadora. Obrigada, Marisa, obrigada. Eu acho que é um movimento, né, de todas nós, né? Eu acho que a gente começou lá, né, em 2013, em 2014, mas a gente continuou, né, Marisa? Então, eu acho que e a gente tem que continuar. Isso, eu acho que a ideia é essa. Eu quis fazer essa retrospectiva do que já saiu até hoje, né, em planejamento reprodutivo e o quanto isso é importante para a gente ter exatamente esse olhar, né, Marisa, e de que nós temos que continuar, né, aí ampliando. Então, vamos dar então continuidade, né, ao nosso fórum de discussões para assistência à mulher nos seus ciclos de vida, com o tema Métodos Contraceptivos e Planejamento Reprodutivo na Atenção Primária à Saúde. Eu gostaria de convidar o Dr. Edson Ferreira Filho. Ele é médico assistente da Divisão de Ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E, Edson, a fala é sua. Muito obrigada da sua presença mais uma vez. Maravilha. Eu que agradeço o convite para estar aqui. A professora Isabel é mestra, doutora, livre docente, cheia de publicações, mas eu acho que um dos títulos mais relevantes dela é justamente a humanidade que ela tem e a preocupação em transformar a realidade em que a gente está inserido. Ela, sem dúvida nenhuma, fez diferença nos programas que vocês já estruturaram até aqui, e ela faz essa diferença todos os dias na formação de pessoas e no incentivo ao crescimento de quem está junto dela. Muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra compartilhar desse espaço para falar sobre algo que a gente gosta tanto, que a gente acredita de verdade, que é a anticoncepção. E a anticoncepção, ela deve permear todos os níveis de atenção em saúde. Então, a gente fala muito para o especialista, a gente fala muito para o ginecologista, mas a gente tem que lembrar que a maior parte dessas pessoas vai ser atendida justamente na atenção primária à saúde. Então, o que vocês já fizeram, estão fazendo e continuarão a fazer, sem dúvida nenhuma, é transformador. Quando a gente pensa nos métodos anticoncepcionais, a gente sabe que existe uma diversidade desses métodos que são agrupados aí em comportamentais, barreira, intrauterinos, hormonais e cirúrgicos.
E aí a gente vai conhecer um pouquinho das características desses métodos anticoncepcionais com mais foco no que está disponível para quem faz a atenção primária à saúde. O primeiro ponto que eu quero levantar de discussão para a anticoncepção é justamente a questão da eficácia ou da efetividade. A gente fala que os métodos eles não são iguais em termos de proteção contra a gravidez. Existem métodos que funcionam mais, existem métodos que funcionam menos. E é muito importante que a gente lembre disso ao recomendar para as pacientes utilizarem métodos de efetividade maior, para evitar que elas engravidem mesmo utilizando um método anticoncepcional. Então, elas não queriam engravidar, fizeram alguma coisa por isso, mas ainda assim acabaram engravidando. Isso é uma falha no nosso sistema, no nosso posicionamento. Então, lembrar que alguns métodos funcionam mais do que outros e como que esses métodos estão organizados em termos de uso típico, de efetividade. A gente sabe que os métodos de longa duração, que incluem o implante, o DIU com levonorgestrel e o DIU com cobre, possuem taxas de falha muito menores do que os métodos de curta duração. A gente precisa oferecer LARC para todo mundo, mas a gente não precisa obrigar as pessoas a usarem um LARC se elas não quiserem utilizá-lo. O que é importante que a gente faça? Que a gente mostre que os métodos são diferentes e baseado nas expectativas daquela paciente. Em relação ao método anticoncepcional, ela possa utilizar o que mais vai se adequar às suas demandas. Algumas gostam do sangramento previsto, algumas gostam de sentir que estão no controle da situação e tomar a pílula todos os dias. Então, não existe um método único que é o melhor para todo mundo. Existe a individualização que deve levar em consideração os diferentes atributos dos métodos anticoncepcionais. A gente sabe que, do ponto de vista de escolha populacional, o Projeto Choice mostra para a gente que 3/4 das participantes preferiram utilizar métodos de longa duração e 1/4 preferiu utilizar métodos de curta duração. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso aos métodos de longa duração da mesma maneira. Uma questão importante que é discutida é justamente a questão do custo, e eu reforço, uma vez que a gente está trabalhando com saúde pública, que a ideia não é o custo do dispositivo, do implante, mas a ideia é o custo, a custo-efetividade, a relação que existe entre investir num método que dura 3, 5 ou 10 anos, que reduz gravidez não planejada, que faz com que as pessoas não engravidem sem querer e só engravidem quando querem, com o pré-natal adequado, reduzindo mortalidade materna e perinatal, sem dúvida nenhuma é custo efetivo. A professora Isabel mostrou que para cada dólar investido a gente recupera 6,5 dólares. Então, isso é muito relevante. A gente não pode deixar de pensar nos LARC no sentido de custo-efetividade. Infelizmente, eles ainda são pouco difundidos. Algumas pessoas só os conhecem por conta dos mitos. Então, eu conheci alguém que engravidou usando um DIU, eu conheci alguém que ganhou peso, eu conheci alguém que teve uma gestação na tuba porque usava um método de longa duração. Então, é muito importante que a gente esteja apto a discutir os mitos que surgem com as pacientes e trazer clareza para elas do ponto de vista de uma informação confiável. E, sem dúvida nenhuma, o treinamento é imprescindível. As pessoas precisam estar treinadas para inserir e remover os diferentes métodos se o nosso objetivo é a redução de gravidez não planejada. Durante a pandemia, a gente fez algumas recomendações, enquanto serviços de saúde reprodutiva são essenciais, eles devem ser mantidos independente do contexto pandêmico. A gente sabe hoje que a maior parte dos serviços que tinha parado voltou ao funcionamento, mas muita gente ficou desassistida ainda porque alguns serviços pararam e é imprescindível que a gente mantenha o acesso para que essas pacientes possam receber aconselhamento quanto aos métodos. Aquelas que já estão usando o método e estão bem adaptadas poderiam ser vistas semestral ou anualmente. As que estão usando um LARC poderiam ser reconvocadas para trocar esse LARC até 1 a 2 anos após o início do método, a época prevista para a troca do método, aliás. Então, assim, eu tinha que trocar meu implante exatamente com 3 anos, estávamos no pico da pandemia, o que eu vou fazer? Eu tenho alguma flexibilidade quanto à manutenção deles, ainda que off-label, e a gente pode fazer esse aconselhamento reprodutivo até à distância por telemedicina, uma videochamada, um telefonema. Existem estratégias para isso. Para aquelas pacientes que, após aconselhamento, estavam desprovidas de método e decidiram por um método de longa duração,
a gente sim deve manter atendimento presencial respeitando a etiqueta sanitária, então o distanciamento, o uso de máscaras, a higienização das mãos. As pessoas, à medida em que foram vacinadas, se sentiram um pouco mais confortáveis para voltar a frequentar as unidades de saúde também. Lembrar que o pós-parto é uma excelente oportunidade para iniciar um método anticoncepcional, sejam os DIUs, sejam os implantes, e a gente sempre deve respeitar os critérios médicos de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde. E aí eu começo a falar justamente sobre como que é feita a escolha do método anticoncepcional. Tem 3 parâmetros básicos, que é o que a paciente deseja utilizar, e para ela poder responder para a gente o que ela quer usar, a gente deve oferecer informação para ela sobre quais que são os métodos existentes, porque muitas nem sabem quais métodos existem, quais métodos estão na OBS. Os critérios de elegibilidade vão nos falar o que essa paciente pode utilizar diante de determinadas situações clínicas. Alguns métodos podem ser contraindicados. Então, a avaliação de risco e benefício deve ser pormenorizada e individualizada com base principalmente em anamnese e exame físico. E quais que são os métodos que estão disponíveis na unidade básica de saúde? Quando a gente pensa em critérios de elegibilidade, como eu falei para vocês, anamnese e exame físico é o suficiente para a maioria das situações. A gente não precisa de exames complementares para decisão contraceptiva para praticamente nenhuma paciente, salvo raras exceções, mas na maior parte das vezes, se você fez uma boa entrevista clínica, se você examinou essa paciente, você já está apto ou apta a determinar qual que é o critério de elegibilidade. Se ela cai num critério de categoria 1 ou 2, a gente pode utilizar o método livremente. Métodos categoria 4 são contraindicados, a gente não deve utilizá-los de jeito nenhum. E métodos categoria 3 entram numa avaliação de risco e benefício. Então, eu até prefiro usar um método categoria 1 ou 2, mas se eu não tiver nada 1 ou 2 adequado, eu posso usar um método de categoria 3 para essa paciente, porque o risco de ela engravidar acabará sendo maior. O exame clínico envolve alguns passos importantíssimos, então a medida da pressão arterial é essencial para a utilização de métodos combinados. Então, se você vai utilizar qualquer método que contenha estrogênio, não se pode abrir mão da medida de pressão arterial. Medir a pressão é um pré-requisito para a prescrição de estrogênio. O exame das mamas é recomendável antes da utilização de qualquer método hormonal, e o exame especular e o toque vaginal são necessários antes da inserção de um dispositivo intrauterino. Então vejam que não tem muito mistério, é o que vocês já estão acostumados a fazer, mas é importante que a gente lembre por que a gente está fazendo isso. Então a gente está medindo a pressão arterial porque uma paciente hipertensa pode descompensar quando a gente introduz estrogênio. É importante que a gente examine as mamas, porque se essa paciente tiver um câncer de mama, a gente vai evitar os métodos hormonais e vai dar preferência para um método não hormonal. Se essa paciente tiver um câncer de colo de útero, se essa paciente tiver um câncer de endométrio, que a gente identificou no exame especular, palpou o útero bastante aumentado, um mioma submucoso, a gente vai realmente prosseguir com a investigação. Esses são os casos que podem precisar de exame complementar. Mas uma paciente com anamnese e com exame clínico que afastaram as principais condições, façam a inserção de qualquer método, sem preocupação quanto a exames complementares. Beta-HCG é um exame que só é necessário quando eu tenho suspeita de gestação. Na maior parte das vezes, se a paciente teve menstruação recente, nos últimos 7 dias ela sangrou, se essa paciente está usando um método contraceptivo confiável ou não teve relações sexuais desde a última menstruação, se essa paciente a gente tem uma probabilidade baixa de gestação, não tem por que eu incrementar uma etapa no aconselhamento reprodutivo dela desnecessariamente. É diferente de eu ter uma paciente que está em amenorreia secundária, 3 meses sem menstruar, não usa nenhum método anticoncepcional e tem vida sexual ativa com um homem cisgênero. Essa paciente pode estar grávida, então ela precisa de um teste de gravidez, mas na maior parte das vezes não é necessário um teste de gravidez. Colpocitologia oncológica, lesões precursoras de colo uterino não contraindicam nenhum método. Então, é claro que a gente vai rastrear as pacientes para câncer de colo de útero dentro do que é preconizado, 25 a 64 anos. Mas, se essa paciente não dispõe do resultado da citologia, isso não é motivo para a gente não começar qualquer um dos métodos anticoncepcionais. E ultrassonografia transvaginal.
Se ao exame clínico você identificou algo que te gera uma suspeita de que possa haver uma contraindicação, examinei a paciente, ela tem 2 colos, estou suspeitando que ela tem uma malformação mülleriana. Claro que eu não vou colocar um dispositivo intrauterino nessa paciente, mas se o exame físico é normal, a ultrassonografia também é dispensável. O sangramento dela é regular, a ultrassonografia é dispensável. Então, não é uma receita de, vou pedir todos os exames, você volta e eu vou te fazer aconselhamento reprodutivo depois. Porque essa paciente, metade delas não vai voltar para a inserção do método anticoncepcional e vai acabar engravidando enquanto espera fazer toda essa propedêutica complementar que é geralmente desnecessária. Quando a gente pensa na disponibilidade dos métodos anticoncepcionais, a gente sabe que existe a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Ministério da Saúde, em que constam a pílula combinada contendo etinil estradiol com levonorgestrel, a pílula de progestagênio isolado contendo norethisterona 0,35 mg, o injetável mensal contendo estradiol e norethisterona, o injetável trimestral que tem o acetato de medroxiprogesterona de depósito 150 mg, e o dispositivo intrauterino com cobre, que dura 10 anos, o T380, o preservativo e o diafragma com espermicida. Então, tudo isso consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e está disponível via Ministério da Saúde para o país inteiro. Em São Paulo, existem alguns protocolos que nos ofertam o implante subdérmico de etonogestrel para mulheres vulneráveis, pessoas vivendo com HIV, que estão em uso do dolutegravir, moradoras de rua. São pessoas que não é que o Estado está preocupado em fazer com que essas pessoas não engravidem. Pelo contrário, a ideia é ofertar para quem vai ter menos acesso a um outro método anticoncepcional altamente efetivo. Então, esses protocolos, eles são úteis porque são pacientes que, por alguma condição clínica, não conseguiriam utilizar toda essa diversidade de métodos existente, então elas vão ter um benefício adicional de utilizar o implante subdérmico. O mesmo vale para o dispositivo intrauterino com levonorgestrel, que pode ser utilizado como tratamento clínico do sangramento uterino anormal e para anticoncepção em algumas populações específicas, pessoas que foram submetidas à cirurgia bariátrica, pessoas que fazem uso de algumas medicações que podem interferir com a eficácia de métodos por via oral, pessoas vivendo com HIV, pessoas que têm uma anemia falciforme. Então, essas pessoas elas vão se beneficiar de um método a mais disponível na ampla gama de métodos contraceptivos já disponíveis na atenção primária. Então, é importante que nós estejamos em contato com esses protocolos, que nós conheçamos para quê? As pessoas que a gente atende possam se beneficiar do maior número de métodos possível. Trago algumas especificações sobre os diferentes métodos. Então, o implante subdérmico de etonogestrel, que é inserido ambulatorialmente no braço da paciente, dura 3 anos, funciona principalmente através de bloqueio ovulatório, mas também espessa muco cervical, altera o endométrio e a motilidade ciliar tubária, e tem pouquíssimas contraindicações. Uma contraindicação realmente seria a paciente que tem câncer de mama. Essa não vai poder usar método nenhum. Mas muitas vezes as pacientes só têm contraindicação a estrogênio e elas recebem pseudo contraindicações a métodos hormonais de uma maneira geral, o que é falso. Então é muito importante que a gente olhe nos critérios de elegibilidade se essa paciente pode utilizar um método hormonal ou não. O dispositivo intrauterino com levonorgestrel, embora a gente já saiba que existam 2 no Brasil, né, o de 52 mg e o de 19,5 mg, o que está disponível através dos protocolos municipais são o DIU com 52 mg de levonorgestrel, que é um excelente método anticoncepcional, reduz menstruação, trata sangramento uterino anormal, desde que a gente tenha investigado, viu que não é um câncer de endométrio, um câncer de colo de útero. As contraindicações também são pequenas, porque na maior parte das vezes o que é agravado pelo estrogênio. Então, quando que eu não posso usar um DIU com levonorgestrel? Quando essa paciente não puder usar um DIU por motivos estruturais, uma malformação mülleriana, um mioma submucoso, um câncer de colo ou de corpo uterino, uma infecção, uma endometrite, cervicite mucopurulenta, ou quando essa paciente não puder utilizar métodos hormonais, como é o caso da paciente com câncer de mama. E as pacientes que querem utilizar o DIU com
um dispositivo intrauterino e que não planejam engravidar aí por vários anos, podemos utilizar um DIU que dura até 10 anos, que é o dispositivo intrauterino com cobre, o T380. Embora existam diferentes métodos anticoncepcionais na nossa população, disponíveis para a nossa população de uma maneira geral, na unidade básica de saúde, todos vocês têm acesso ao T380, que é esse primeiro que está representado aqui. O cobre é espermatotóxico, impede, ele mata ou imobiliza os espermatozoides, impedindo o encontro entre gametas. Então, os DIUs não são abortivos, a gente pode tranquilizar as pacientes quanto a essas preocupações de cunho religioso. A gente não está fazendo nada de errado ao usar um DIU, ao usar um implante. Em termos de efeito colateral, ele pode aumentar um pouco o fluxo menstrual e aumentar a cólica, principalmente daquelas pacientes que já têm cólica, por isso que a anamnese é importante, para que a gente aprenda a individualizar. E a inserção, tanto do DIU com cobre quanto do DIU com levonorgestrel, é quase sempre ambulatorial. Eu não preciso encaminhar para um local que tenha centro cirúrgico para fazer essa colocação. Então, a gente pode fazer isso sim na atenção primária à saúde. As pacientes também podem se beneficiar de métodos cirúrgicos, como é o caso de laqueadura e vasectomia para aqueles casais que têm certeza de que não querem mais engravidar. Lembrem-se que é um procedimento irreversível. Para isso, a Lei do Planejamento Familiar coloca os principais critérios, que é capacidade civil plena, ter 25 anos de idade ou 2 filhos vivos e que o ato seja executado no mínimo 60 dias após a primeira vez que a pessoa manifesta a intenção de realizá-lo, porque nesse meio tempo vai entrar em contato com os métodos reversíveis e vai ter tempo para pensar sobre uma decisão definitiva. Não deve ser feito no ciclo gravídico puerperal, salvo se hiperatividade ou condição materna tão grave que a próxima gestação acarrete risco de óbito. O injetável trimestral, amplamente disponível, acetato de medroxiprogesterona, pode ser administrado uma ampola a cada 3 meses, funciona por bloqueio ovulatório, é intramuscular. A paciente vai para o posto de saúde para fazer uma aplicação a cada 3 meses, então é um excelente método anticoncepcional. Para algumas pessoas pode acontecer eventos adversos, e aí um dos que as pacientes perguntam para a gente é a questão do ganho de peso. Existe ganho ponderal associado ao injetável trimestral? Sim, mas é um ganho ponderal em média de 2 quilos no primeiro ano, que não se perpetua pelos anos subsequentes. Então, aquela paciente que está lutando contra a balança talvez não tope o injetável trimestral, mas aquela paciente que é magrinha, que não vai sofrer tanto com isso, ela pode se beneficiar de um método que ela só precisa pensar a cada 3 meses. Tem a questão da privacidade, que ela não vai levar nada para casa, ninguém vai achar a pílula na bolsa dela, e isso gerar um conflito familiar. Então, para as adolescentes, isso pode ser interessante também. E é um método que tem uma adesão razoável, cerca de 50% delas continua usando ao final de 12 meses. De pílula somente com progestagênio. Embora exista uma grande variedade, a que está disponível é a pílula de noradipsterona, e aqui eu coloco para vocês lembrarem que a pílula de noradipsterona ela é uma pílula específica para o momento de amenorreia e lactação. Então, a paciente engravidou, teve o bebê, começou a amamentar, ela está ali nos primeiros 6 meses pós-parto em aleitamento exclusivo ou quase e continua em amenorreia. Essa é a paciente que pode utilizar a pílula de noradipsterona com uma boa segurança. Aquela paciente que não está nessa fase, as taxas de falha dela acabam sendo mais altas. Então, a gente pode estar dando a falsa sensação que aquela paciente está protegida quando, na verdade, não está. Então, é muito importante que a gente lembre de restringir a esse período específico. De formas de anticoncepção combinada que tenham estrogênio e progestagênio, a gente sabe que existe a pílula com etinil estradiol e levonorgestrel disponível aí para uso cíclico, usa 21 dias e faz uma pausa de 7 dias. É um excelente método para reduzir sangramento, para tratar manifestações hiperandrogênicas, acne, pelos. É um excelente método para redução de cólica, de dismenorreia, reduz câncer de endométrio, reduz câncer de ovário, reduz câncer coloretal. Tem um monte de benefício que a gente precisa aprender a orientar as nossas pacientes. O injetável mensal tem a comodidade posológica de ser apenas uma vez por mês, de não ser uma administração diária. O anel e o adesivo não são disponíveis em atenção primária, em saúde pública de uma maneira geral.
ferramenta importantíssima do nosso aconselhamento contraceptivo, os preservativos interno e externo. Preservativo interno é aquele que se insere no canal vaginal, preservativo externo é aquele que vai recobrir a genitália externa, um pênis com a glande. E ele vai impedir a passagem dos espermatozoides para dentro do canal vaginal, do colo do útero e até as tubas onde acontece a fertilização. É um método que funciona bem, mas precisa de ser utilizado desde o início até o final da relação sexual, retirado logo após a ejaculação e desprezado o seu conteúdo. Precisa tirar o ar da ponta, precisa recobrir todo o corpo peniano. Então é importante que a gente saiba orientar as pessoas como utilizar para melhorar a sua efetividade. A grande vantagem que eu vejo no uso dos preservativos é justamente a redução na incidência de infecções sexualmente transmissíveis. Um outro método que está disponível, embora a gente seja menos familiarizado e tenha, às vezes, um pouco mais de dificuldade de encontrar, é justamente o diafragma combinado com espermicida. É um método com uma efetividade razoável, pode falhar aí de 15 a 20 casais a cada 100 pessoas ano. Então, é um método que acaba tendo uma adesão menor e acaba tendo uma falha maior também. E eu finalizo a minha fala lembrando que gravidez não planejada é um problema de saúde pública importantíssimo. Nós devemos oferecer amplamente os métodos contraceptivos. Existe um acrônimo para a gente lembrar dos principais passos de um aconselhamento contraceptivo, que é o GATHER. G é greet, é cumprimentar, olhar as pessoas nos olhos, chamar pelo nome. A é de ask, perguntar, pergunte o que aquela pessoa já conhece, para que a partir daí você possa contar para essa pessoa as características dos métodos anticoncepcionais existentes e, a partir disso, ajudá-la, a escolher o melhor método anticoncepcional. Uma vez que ela tenha feito a escolha, nós vamos explicar com mais detalhes como que aquele método funciona e oferecer oportunidades de retorno à unidade básica de saúde para receber aconselhamento, orientação, caso tenha algum evento adverso ou surja alguma dúvida. Como são os métodos mais efetivos? A gente acaba sendo mais enfático quanto aos métodos de longa duração, mas eles são importantes para aquelas pessoas que querem utilizá-lo, mas a gente não deve fazer uma coerção contraceptiva e obrigar todo mundo a usar um único método que é o da nossa preferência. A decisão sempre é compartilhada com a paciente, desde que ela entenda as vantagens de cada método de maneira específica, e ofertar dupla proteção com o uso dos preservativos para redução de ISTs. Eu deixo algumas sugestões de leitura para quem se interessa mais pelo tema, os critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde do CDC, um manual de planejamento familiar que também está disponível em português, da Organização Mundial de Saúde. Para quem gosta de curiosidade da história da anticoncepção, tem esse livrinho do nosso professor titular, o professor Baracá, que é excelente, tem muita coisa legal para vocês conhecerem. E eu fico à disposição, caso surjam dúvidas, perguntas. Muito obrigado pela atenção de vocês e, mais uma vez, pelo convite para estar aqui. Maravilha, Edson. Eu já tenho duas dúvidas aqui, que eu acho que eu acho que tanto a professora Isabel como o doutor Edson, a primeira questão é assim, a questão do DIU de cobre, o DIU medicamentoso, a questão da necessidade do consentimento do parceiro em estar realizando esse procedimento. Esse seria o meu primeiro questionamento. E o segundo questionamento, e aí também gostaria que vocês fizessem uma leve colocação, é assim, em relação ao DIU de cobre, qual a grande dificuldade, às vezes relatada, mas a gente precisa imediatamente encaminhar essa mulher para fazer ultrassom, para verificar posicionamento do DIU. Então, eu gostaria só rapidamente que vocês estivessem colocando alguma coisa, só acrescentando que todos esses contraceptivos fazem parte do Farmanet, são solicitados pelo município. Nós temos na Secretaria da Saúde, todos que vêm, né, esses contraceptivos a gente recebe do Ministério da Saúde e eles estão à disposição, ok? Por favor. Maravilha, Marisa. Vamos São duas lá. perguntas excelentes. A senhora quer começar? Quer que eu fale?
Eu acredito que vou fazer um comentário e você faz também, né? Com relação ao consentimento do parceiro, isso na verdade é um equívoco, né? Com relação relacionado a um método irreversível que é a laqueadura, né? Então, na verdade, isso é um equívoco de interpretação, eu acho que assim pode se dizer, né? De algo que existe, mas existe relacionado a um método que é irreversível, que é a lacradura, que é um método cirúrgico, né? E que eu acho que até tudo que é método cirúrgico, eu acho que existe essa questão da coparticipação, né? Então é de bom tom, né, que se a pessoa vai fazer uma cirurgia, um familiar esteja, portanto, sabendo o porquê, qual é o motivo e para que ela vai, né? Para a cirurgia, vamos pensar assim, né? Então, eu acho que essa questão de associar o dispositivo intrauterino, que não é um procedimento irreversível, é um procedimento reversível, né? Portanto, ele amplia a condição e a autonomia dessa mulher, porque ela pode escolher. O método irreversível tira a autonomia desse casal ou desta mulher, né? Já o método reversível, como no caso do dispositivo intrauterino de cobre, né, ele não necessita, portanto, ele não entra nessa diretriz, né, de ter a necessidade de um consentimento do marido. Então, acho que isso foi uma leitura equivocada total, né? Você quer comentar sobre isso, Edson, também? Eu Vamos lá. concordo plenamente. A ideia da Lei do Planejamento Familiar, 9.263, é muito mais de que as pessoas que vão ser submetidas a um procedimento cirúrgico, que é um método irreversível, quando houver sociedade conjugal estabelecida, exista o consentimento de ambos os cônjuges. Uma pessoa solteira pode fazer laqueadura ou vasectomia, desde que tenha 25 anos de idade ou 2 filhos vivos, pode, também não seria necessário. Para a colocação de DIU, pode ter sido um equívoco, às vezes eu penso que pode ter sido uma má intenção também, não é? As pessoas quiseram ler da maneira inadequada para dificultar. A gente sabe que ainda existem pessoas que colocam pseudo-obstáculos aí para o acesso de métodos como os métodos LARC. Então, é muito importante que a gente deixe claro, todas as pessoas têm direito a aconselhamento contraceptivo e podem utilizar os métodos reversíveis livremente, independente de participação de parceria sexual. E se Deus quiser, vamos lutar para os irreversíveis também, tá? Porque é demais, né? O corpo Mas é da bem. mulher, a Então, decisão exato, a decisão acho que não é nem só da mulher, é de cada um, né? individual. Se o homem também não quiser Sim, ter claro. filhos. Então, agradeço, acho que assim, então vamos deixar isso bem claro, que não existe legislação, não existe nenhuma referência de que a mulher precisa de um consentimento do parceiro ou do seu marido, ou seja o que for, para que ela opte pelo DIU. E uma outra coisa que eu acho que depois, né, a gente pode discutir isso em outros ambientes, é a questão da laqueadura em mulheres que já têm filhos e, no entanto, elas não têm parceiro para consentimento. Faz-se como, não é mesmo? Então, é bem complicado, mas, Edson, você já está no meu coração pela sua resposta. Obrigado, Marisa. E a outra questão, Marisa, que agora me deu do ultrassom as questões do sim, ultrassom, do protocolo, né, do DIU, principalmente dos exames pós-inserção do DIU. Isso. Na verdade, só para pegar um gancho, Edson, você já fala a respeito do ultrassom, mas só para lembrar o pessoal que tem, né, que acompanha as listas, né, das mulheres que estão no aguardo, né, desse planejamento mais irreversível, né, como, por exemplo, para estar aguardando laqueadura, né, o casal que vai lá porque o homem ele quer a vasectomia, enfim. Como é que, assim, colocar alguém, de repente, para fazer uma revisão dessa lista, né, e que essa mulher, será que ela não tem
uma vontade de inserir um DIU de cobre, né, até ela guardar essa laqueadura, ou qual é o método que ela está utilizando, né, de fazer assim um recall para essas pacientes, principalmente após pandemia, né, que alguns procedimentos cirúrgicos acabaram sendo postergados, né? Então pode ser que essa mulher, se ela já estava numa fila, postergou, vai postergar mais ainda, né? Dependendo do território onde ela esteja. Então, fazer um olhar para essa mulher que está na fila, dar uma ligaçãozinha e fazer algumas perguntas, ver se ela não está com o que a gente chama de anticoncepção não atendida, né? Então, assim, será que ela está numa situação de anticoncepção não atendida, né? Então, até relembrar aí a pílula de emergência, né? Se ela teve relação sexual os últimos 3 dias, né? Se não houve nenhum método ofertado, lembrar aí essa mulher que ela tem, né, algumas possibilidades, que ela pode vir para essa unidade básica de saúde e para a gente ofertar, né, um maior acesso para essas mulheres, tá? Então, eu só queria me lembrar, era isso que eu estava pensando, por isso que eu não me lembrei do ultrassom, tá? Eu estava me lembrando de falar. Mas vamos lá, Edson, gostaria de falar a respeito da questão do ultrassom? Sim, até porque, como a senhora falou, né, algumas mulheres estão esperando a laqueadura porque elas nem sabem que elas têm direito a colocar um DIU, por exemplo. Então, o simples fato de entrar em contato já faz muita diferença. Quanto à utilização da ultrassonografia pós-inserção de DIU, não é uma propedêutica necessária. A gente considera recomendável fazer um exame de ultrassonografia transvaginal 1 a 3 meses após a colocação do DIU, porque nesse período pode acontecer um evento que, embora raro, é importante porque vai aumentar a falha, que é a expulsão. Então, o útero dessa mulher pode contrair, expulsar esse DIU e ela achar que está protegida quando, na verdade, não está. A gente pode fazer essa avaliação simplesmente com um exame clínico. Se você remarcou essa paciente para daqui a 2, 3 meses, viu o fio do DIU do mesmo tamanho que você deixou, e a inserção foi uma inserção com técnica habitual, sem dificuldades, mesmo a ultrassonografia nessa paciente é dispensável. A gente poderia realmente fazer o controle só com o exame clínico. Agora, se eu fiz uma inserção, foi mais difícil, mais dolorosa do que o que a gente esperava, a paciente está evoluindo com um padrão de sangramento que a gente não esperava para aquele método anticoncepcional, recomendável, é aconselhável que faça a ultrassonografia transvaginal após a inserção. Excelente. Lembrar da importância, né? Aqui eu quero lembrar também da importância do exame clínico, né, Edson, que é fundamental o retorno dessa paciente, e no retorno dessa paciente, lembrar também dessas mulheres no pós-parto, né? Que às vezes o fio ele fica longo e essa mulher fica lá, né, reclamando que está com conteúdo vaginal aumentado, que está, às vezes, com odor aumentado. Aí ela vai achar que é do dispositivo intrauterino, vai querer tirar, né, precocemente esse dispositivo que está lá, que está bom, que está no local, né, mas que está com aquele fio longo, né, e que às vezes acaba tendo um acúmulo ali maior de secreção. Então, gente, por favor, o exame clínico, né, ele é fundamental, ele faz parte da propedêutica, e anamnese e exame clínico, eles são tão poderosos, né, eles são identificadores de risco, né, então, por favor, façam uma anamnese, perguntem como que ficou o padrão menstrual dessa mulher depois que ela pôs o dispositivo intrauterino, né, perguntem quais são, né, as dificuldades dessa mulher, se ela tem alguma queixa ou não, e olhem, coloquem o espéculo, visualizem o colo do útero, visualizem esse fio, né, do DIU, né, e obviamente, né, a gente pode fazer, se foi o colega que colocou, mas geralmente a gente tem anotado, né, no prontuário, 2 centímetros, 2,5 centímetros, né, o tamanho do fio, a gente pode observar o tamanho desse fio. Se não tem essa possibilidade desse acompanhamento, se foi um outro colega, né, na dúvida,
poxa, eu não tenho um ultrassom. Na dúvida, vamos lá, pede para ela retornar, ver se esse fio daqui a 30 dias está no mesmo local, né? Se a paciente tem alguma outra queixa. Quais seriam as queixas? O sangramento intenso. Será que esse DIU está no canal? Né? Faz um toque bimanual, toque, né? A gente, às vezes, consegue sentir a haste inferior saindo pelo orifício externo, a gente, às vezes, não visualiza, mas a gente consegue, né, sentir essa haste inferior. Então, vamos, né, aí lembrar do nosso exame clínico, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho fundamental também nós lembrarmos disso aí. Ô, doutor Edson, acho que o senhor podia fazer um comentário da pergunta da Rita, que o senhor acabou respondendo aqui no chat. Pode ser? Ótimo, lógico. A Rita perguntou se para liberar a laqueadura precisa ter 25 anos e 2 filhos vivos, ou tendo abaixo de 25 com mais de 2 filhos pode ser realizado. E a resposta é que sim. O critério pela lei é 25 anos ou 2 filhos vivos. Então, a mulher de 30 anos sem filhos pode fazer laqueadura, uma mulher de 21 anos que tenha 3 filhos pode fazer uma laqueadura também. Então, não precisa dos dois, basta um deles. Eu aproveito para lembrar que pacientes muito jovens têm maior taxa de arrependimento ao longo da vida, tá? Então, abaixo dos 30 anos, essas mulheres acabam, eu troquei de parceria, eu ganhei mais no meu novo emprego, eu pensaria numa nova gestação. Então, é importante que a gente leve isso em consideração, mas do ponto de vista da lei, é plausível. Isso, em seguida, doutor Edson, aqui a Elaine Zanata, de Piracicaba, ela coloca exatamente isso, que, porém, essa mulher pode ficar viúva ou ter alguma outra eventualidade que possa querer novamente um outro filho, né? Então, Elaine, é exatamente por isso que o doutor Edson está, inclusive, colocando, né, essa importância de estar relembrando que mulheres jovens, né, tendem a se arrepender, né, de terem feito um método irreversível, optado por um método irreversível, né? E aí a importância da anticoncepção reversível de longa duração nesse aspecto, uma vez que permite que essa mulher possa, portanto, amadurecer, refletir um pouco mais sobre essa temática, né? Tem mais uma pergunta então, tem aqui, mais uma. Lara. Quer falar essa? Mas acho que é da mesma, né? Posso falar? Então, para realizar o procedimento de laqueadura pelo SUS, a mulher tem que ter uma união estável? Pode realizar? Vai lá, Edson. Eu acho que a mulher que tem união estável, se ela pode realizar, sim. União estável é uma sociedade conjugal estabelecida, e aí, nesse caso, pela lei, precisa do consentimento do cônjuge, mas ela pode realizar, ela não precisa estar casada. Se eles moram juntos há mais de 6 meses, já configura a união estável, e aí os dois assinando o documento é suficiente para fazer a laqueadura. Tanto pelo SUS quanto privado, tá, gente? Às vezes a gente pensa assim, é porque não está pagando. Não é, isso é lei, vale para todo mundo, independente do contexto. Ai, obrigado, Edson. Eu vou fazer uma última colocação, a gente já está quase lá, né? Agradeço muito a presença de todos, né? Cada dia mais gente aí no nosso fórum, entendendo que a mulher é muito mais do que um ciclo gravídico puerperal. Sinto muito, Marisa. Mas assim, ela é uma complexidade. Fala, Fátima, você quer fazer uma pergunta? Eu quero. Oi, Oi, Isabel, Fátima, tudo bem? Tudo, e você? Sempre é bom suas palestras, né? Sempre são boas. Eu gostaria de saber se uma Obrigada. adolescente de 13, 14 anos, se quiser colocar DIU, ela pode colocar sem autorização da mãe, ou não? Essa é a minha pergunta. Eu vou falar, né? E aí depois o doutor Edson, com certeza, ele também vai falar. Então, vamos lá. Primeiro, Fátima, né? Recordar que eu sempre gosto de ter um olhar, né, para as adolescentes abaixo de 14 anos, né, pela vulnerabilidade. Então, que não é só uma questão de vulnerabilidade jurídica, tá? Que eu vou deixar o Edson falar.
eu vou falar aqui com relação à assistência no dia a dia, né? Essa menina que vem com 11, 12 anos, buscando um método contraceptivo, né? Em que situação social essa menina se encontra, tá? E eu vou falar, assim, muito rapidamente de uma situação, de uma menina que veio em busca de um LARC, tá? Na nossa unidade básica. Eu sentei para conversar com ela, tá? Olha a situação, ela já estava morando com uma pessoa muito mais velha que ela, tá certo? Porque a mãe colocava ela em condições piores, ou seja, a mãe acabava levando essa menina para a situação relacionada à prostituição, tá? Dentro ali do bairro onde ela morava, tá? Então, numa dessas pessoas foi esse senhor que ela resolveu se mudar porque tratava ela bem, tá? Olha a situação de vulnerabilidade que essa menina estava, tá certo? E, enfim, ela queria um método, ou seja, eu chamei assistente social, né? Ela não queria que chamasse assistente social, porque ela ia ter que voltar para a casa da mãe dela e ela não queria. Olha a situação de vulnerabilidade dessa menina. Então, eu só quero lembrar, né, que muitas vezes essas meninas abaixo de 14 anos, nós sabemos que a menarca precoce predispõe ao início da atividade sexual precoce. Então, eu sei de tudo isso. Mesmo assim, nós ainda devemos lembrar, né, que existem as situações de violência, sim, e que é uma violência que muitas vezes está na tutela dos pais, né? E lembrar que quase 70% às vezes está relacionado, né, com aí familiares, né, pessoas próximas, e olha a situação dessa menina, né? Ela achou melhor ir morar com uma pessoa bem mais velha do que na situação onde ela estava, e ela não queria que chamasse assistente social, senão ela ia ter que voltar para a casa dela. Então, olha a situação de vulnerabilidade, tá? Então, só para lembrar a violência que está ao redor, principalmente dessas adolescentes abaixo de 14 anos, tá? Só um adendo. Mas o nosso posicionamento é para todos os adolescentes, tá, Fátima? Para todos os adolescentes. Então, abaixo de 18 anos, termo de consentimento e um responsável, tá? Por quê? Porque existe a questão de ser um procedimento ambulatorial, é um procedimento simples, como foi dito, é ambulatorial, tá? Mas é um procedimento e que todo procedimento pode ter sua intercorrência. Então, o responsável. Aí eu trabalho com a ideia, Fátima, de responsável legal, que o responsável legal nem sempre é o pai e a mãe, tá? Então, eu trabalho com a ideia do responsável legal estar assinando esse termo junto com esta adolescente, tá bom? Mas aí eu gosto que o Edson também fale como representante aí também, tanto da Febrasgo, né, como também da Sociedade de Ginecologia da Infância e Adolescência. Obrigado. Somos ambos delegados da SOGIA, né? Com muito orgulho, a gente defende essa causa das adolescentes e a sensibilização que esse relato que a senhora trouxe é muito importante para que a gente não seja cego quanto às necessidades dessa adolescente. O artigo 217 fala que ter conjunção carnal com qualquer pessoa menor de 14 anos é estupro de vulnerável. E se a gente for ser muito fechado em relação a isso, a gente vai acabar fazendo uma notificação que vai repercutir naquele meio em que a gente está, e nenhuma adolescente nunca mais vai pisar no posto de saúde para buscar o aconselhamento contraceptivo que a gente precisa. Então, pensando nisso, a SOGIA, junto com diversas entidades, fez um fórum, e aí o fórum já tem 2 edições. No segundo fórum de aspectos éticos e legais para atendimento de adolescentes, isso é bastante discutido, é uma publicação que está gratuita, disponível na internet, foi publicado na Fêmina, e tem muitas coisas interessantes em relação a isso. E a principal delas é justamente, olha, a gente pode
a gente tem respaldo com base nesse fórum, fazer a colocação de um método anticoncepcional, a prescrição de um método anticoncepcional para uma pessoa com menos de 14 anos, a gente tem essa possibilidade, desde que a gente saiba que essa pessoa não está numa situação de violência, não está numa situação de vulnerabilidade, a gente registra a idade das duas pessoas, verifica que existe um envolvimento afetivo e que isso faz parte de um exercício saudável da sexualidade dela. Agora, quando a gente pensa em qualquer tipo de procedimento para menor de 18 anos, eles deixam isso explícito, recomenda-se o consentimento de um responsável legal. E aí, quando a gente fala recomenda-se, isso a gente está pensando na nossa proteção, porque existe uma via de mão dupla. Mas a gente sabe que a gente poderia fazer a colocação sem esse termo de consentimento, caso eu não tenha a quem recorrer para aquela pessoa junto à tutela do Estado, a gente pode levar isso em consideração, sim. Então, a recomendação ela é muito mais para a proteção do profissional. Aquela adolescente, desde que ela tenha a capacidade cognitiva, intelectual, de entender quais que são os riscos associados, pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem direito a aconselhamento contraceptivo e a utilização de um método, seja de longa duração, de curta duração. O que a gente acaba fazendo é muito mais porque a gente tem que pensar também na proteção do profissional, a ideia da utilização do termo de consentimento, que não precisa ser o pai ou a mãe, pode ser um familiar próximo com quem aquela adolescente se sinta mais confortável, uma tia, uma prima, a avó. Então, é importante que a gente pense nessas alternativas também. Excelente. Obrigada. Marisa, quer fazer alguma? Só a Imagina, última Fátima. questão, Obrigada. assim, rapidinho. Obrigada, Vocês. Fátima, pela pergunta. Participação fundamental. O pessoal também está participando aqui no chat, né? A Cláudia está dizendo das excelentes observações, doutora. Todo mundo se apaixonou pelo doutor Edson. Esse olhar ampliado, né? Para lidar com o adolescente é importante, e a agenda Proteger e Cuidar trata desse cuidado. Obrigado, Cláudia. Desculpa, Obrigado, só brincadeira, mas eu sou assim mesmo. E por último, até para colocar para vocês, assim, qual é a posição, o que vocês acham? A minha posição é a favor sempre da enfermeira fazer a inserção do DIU, né? Tanto no DIU pós-parto, pós-aborto, como nos ambulatórios, e por que não, quem sabe um dia a enfermeira também tem um protocolo, né, gente, para auxiliar e para oferecer métodos contraceptivos para essas mulheres. É uma luta, eu acho que nossa, eu acho da enfermagem, a gente só vai ampliar o acesso, mas agora vamos falar um pouquinho da questão da enfermeira e a inserção do DIU, 5 minutinhos, e depois, se vocês já quiserem partir para as considerações finais, senão a gente vai ficar os 3 dias aqui, porque o papo está maravilhoso. Marisa, eu sempre fui a favor, né, Marisa? Você me fez uma pegada aqui e eu não vou negar, né? Eu sempre fui a favor, né? Eu acho que existem alguns procedimentos, né? Assim como para a coleta do Papa Nicolau, por exemplo, né? E pensando na dimensão territorial do nosso país, né? Pensando no acesso à saúde, né? De ampliação de acesso, né? Então, eu acho que o trabalho multiprofissional ele é fundamental, assim como também, né, a inserção dos dispositivos intrauterinos por médicos de família e comunidade, né? Então, eu acho que é um procedimento que, desde que os profissionais de saúde sejam capacitados, né, que exista uma capacitação, uma supervisão, um acompanhamento, né? Sim, Marisa, eu sou a favor, né? Obviamente que isto acaba tendo algumas implicações, e aí eu não vou falar com relação à enfermagem e médico. Eu vou colocar até algum exemplo bem prático de algo que ocorreu conosco, que disse assim, nós fizemos um mutirão há alguns anos atrás, e aí, de DIU, e aí disseram assim, mas e o retorno? Não vai ser com você?
porque você vai colocar e eu é que vou ter, e se expulsar, o que eu vou fazer? Então, eu falei, olha, se expulsar, né? Se vem um DIU expulso no pronto atendimento do nosso ambulatório, a gente vai fazer a assistência à saúde de uma mulher com um DIU expulsado. Então, assim, nós vamos verificar se existe infecção, nós vamos verificar se houve a expulsão total ou se é parcial, se vamos retirar esse DIU, vamos, né? Então, vamos cuidar dessa mulher, né, que vem com o DIU expulso, né? Então, assim, a ideia era, bom, se vocês passam, eu não vou fazer o retorno, né? Então, a ideia era essa, né? E hoje em dia a gente tem que ter a ideia do trabalhar em rede, né? Então, eu acho que essa ideia de se trabalhar em rede, e a ideia, inclusive, desse fórum, né, Marisa, é, na verdade, trazer diretrizes, uniformizar processos de trabalho, porque se você uniformiza processos de trabalho, né, você amplia acesso, você melhora a qualidade de atendimento, né? Então, você tem outros benefícios. Então, assim, eu sei que você me pegou com essa pergunta, Marisa. Em princípio, é um ato médico, né? Em princípio, se eu não me engano, as últimas normativas trazem isso como um ato médico, né? Mas, individualmente, pensando amplamente, né? Sim, eu acho isso importante para ampliação de método contraceptivo, para acesso no Sistema Único de Saúde, na Unidade Básica de Saúde, tá? Eu acho fundamental isso. Caiu a rede ou não? Alô? Vocês estão me ouvindo não, ou eu estamos caí? aqui, Ou eu não, caí? estamos Tá. aqui. Desculpa, que ficou... Estamos ouvindo. Então eu acho fundamental pensando em rede, né? Agora, como professora também, Marisa, da Faculdade de Medicina, muitas vezes a gente recebe profissionais de saúde. Olha, que em nenhum momento eu estou falando de enfermeiro ou médico de família, vocês estão vendo a minha fala, né? A gente recebe profissionais de saúde para capacitação que muitas vezes, Marisa, não foram capacitados durante a sua graduação em inserção de espéculo, tá? Então, assim, a gente está falando de passagem de DIU, Marisa, né? Mas muitos profissionais de saúde, às vezes, na sua graduação, durante a sua formação, eles têm dificuldade até na inserção do espéculo. Aí eu vou dizer, até na visualização de colo do útero, né? Que são passo a passos fundamentais para a inserção de um DIU, né? Então, eu acho que nós temos muito a caminhar, Marisa, essa seria a minha resposta, né? Porque também nós sabemos que a capacitação ela é fundamental, né, para todo profissional de saúde. Então, é isso que eu queria colocar. Edson, você quer falar? Perfeito, dá vontade de dizer não, não quero, né? Porque essa daí é uma saia justa mesmo. Porque essa é aquela pergunta que a gente fica sempre angustiado, independente da resposta. Se a gente pensa assim, não, tá bom, mas e aquela paciente que não tem acesso a um médico no local em que ela está inserido, quem vai fazer a colocação de DIU nela? E se a gente responde sim, e essa paciente colocou o DIU, mas ela teve uma intercorrência, quem que vai se responsabilizar por essa paciente diante da intercorrência? Então, acho que esse é um debate que é muito delicado, que ele deve ser feito num nível institucional, intelectual, que é um exercício importante que a gente reflita sobre isso, porque existe muita gente com demanda contraceptiva não atendida. Isso é claro que no nosso país acontece. Então, a ideia de ter mais profissionais disponíveis para fazer isso é, sem dúvida, importante. O contraponto de reflexão que a gente traz é, quando a gente oferece a possibilidade de inserir um método por pessoas sem capacitação, e isso independente de qual que seja a graduação, se é médico, se é enfermeiro, que profissional que vai fazer, mas sem o treinamento adequado, sem a capacitação adequada, aumentam as intercorrências.
e isso contribui para a perpetuação dos mitos. É um método ruim, eu não quero porque eu conheci uma pessoa que teve esse problema. Então, essa questão ela é bem mais delicada e ela está num nível estrutural mais amplo, que é justamente a formação insuficiente dos diferentes profissionais de saúde em diferentes instituições espalhadas no Brasil inteiro. Eu acho que a gente precisa refletir sobre como que a gente vai treinar essas pessoas antes de responder sim ou não. Eu diria isso, Marisa. Bela saída, hein, doutor Edson? Bom, eu acho que é isso. Ficou aí. Eu sou, assim, a favor, sim, de que o enfermeiro se capacite e que ele esteja com condições técnicas para que ele faça inserção de DIU e outros procedimentos, né? A gente sabe, sim, não só da nossa área, mas de todas as áreas, as dificuldades, né, de formação. Muitas vezes o profissional acaba se formando durante a sua trajetória profissional. Por isso é importante esses fóruns, essa conversa, vamos abrir a cabeça, né? Até as questões aí que a gente discute no sentido de qual é o direito da mulher, né? Ah, mas para que eu tenho que saber isso? Meu filho, né? Vamos aqui trabalhar a saúde integral, né? Então, ela vai desde os direitos que essa mulher tem até os seus agravos aí que ela possa apresentar. Então, a partir do momento que a gente trabalha, que a gente tem essa mente um pouco mais aberta para esse acolhimento da mulher, provavelmente a gente vai também empoderar essa mulher, né? Fortalecer ela para a saúde, para que ela possa estar forte para os outros enfrentamentos, que não são poucos, né? Então, o fórum é para isso. Tragam suas perguntas. O nosso próximo fórum é em março. Qual a data, Suzy? Dia 9 de março. Dia 9 de março, um dia depois do Dia da Mulher. Vai ser um fórum festivo. E é isso daí. A gente quer, na realidade, é fazer essa abordagem diferenciada, falando da mulher em todos os seus ciclos de vida. E a gente só agradece muito, doutora Isabel, por estar nos apoiando, por ser nossa matriciadora. Edson, muito obrigado. Você está convidadíssimo para outras falas. Eu acho que a gente precisa se aprofundar em outras questões. E eu estou, assim, hoje, fechando meu dia muito feliz. E só agradecendo a todos que estão aqui, doutora Sônia Raquel, que veio no nosso fórum, Sandra Andreoni, do Conselho Estadual da Condição Feminina, o povo de todas as DRS. Gente, eu estou muito feliz. É um movimento que a gente queria há muito tempo, né, Isabel? Sim. Nós, eu, a Suzy, Isabel, e é um movimento que eu acho que, se Deus quiser, a gente vai levando um pouquinho para cada um, fazendo a diferença. Estão gravados, a gente deixou aqui a nossa playlist, tá? Que a gente vai colocar todas as gravações e a gente vai tentar agora fazer um link para colocar o guia de planejamento familiar, coisinhas aí que a gente tem super legais e que eu acho que dá para a gente também facilitar a vida do profissional de não ter que ficar procurando algumas coisas. A ideia é essa, gente, é simples, mas é com o coração bem grande que a gente leva isso para vocês, tá? Eu queria agradecer também a Cláudia Tereza, da Universidade Federal do Maranhão. Brigadão, Cláudia, por estar aqui com a gente. Bom, gente, só amor hoje. Um beijo, Edson. Muito obrigada. Obrigada, Isabel. Deixa eu falar Edson, uma coisa. Obrigada pela participação, Suzete, Marisa. Ô, Edson, pode falar. A Marisa, quando guarda no coração, não larga mais, viu? Tá bom, tá tudo bem. Não te larga mais. Vai ser um prazer eu quero agradecer. Outras vezes. Também quero agradecer de coração, doutora Isabel, doutor Edson, as articuladoras da saúde da mulher, que estão todas presentes aqui também. Já falando do nosso novo data, então, 9 de março, e as considerações finais da doutora Isabel. Olá. Então, muito obrigada mais uma vez, Edson.
Marisa, Suzete, pela oportunidade da gente estar trazendo esse fórum de discussão de assistência à saúde da mulher nos seus diferentes ciclos de vida. Foi um pedido, né, que a gente que vocês deixem no chat, né, para não ficar algo verticalizado, né, que a gente acaba trazendo os temas, né? Então, que vocês coloquem sugestões do que vocês gostariam de estar ouvindo, né? E aquilo que é possível da gente estar trazendo aqui. E pensar em planejamento reprodutivo, sem dúvida nenhuma, eu gostaria que vocês lembrassem daquele meu último slide com a janela aberta, né? É a janela de oportunidade. Discutir planejamento reprodutivo é uma janela de oportunidade para as nossas mulheres, né? E vocês que estão na unidade básica de saúde, que trabalham nas unidades básicas de saúde, fortalecer esses momentos de aconselhamento reprodutivo, deixar, né, a busca por método contraceptivo de porta aberta, assim como por exemplo, para a coleta, muitas vezes, do Papa Nicolau, né? Então, deixe que essa mulher se sinta à vontade para buscar o acolhimento na unidade básica de saúde, dizer que facilitem as trocas de receita, facilitem o acesso a métodos contraceptivos. É a minha mensagem de hoje, porque isso fortalece o território de vocês, isso reduz morte materna no território de vocês, reduz morte infantil, melhora a urbanização, melhora a autonomia dessas mulheres, melhora o cuidado dessas mulheres com as pessoas que ela convive, seja os filhos, seja o marido, seja a companheira, o companheiro, enfim, método contraceptivo, ele, sem dúvida nenhuma, ele beneficia a vida das mulheres. Então, essa é minha consideração final para vocês ampliarem o acesso a todos os métodos contraceptivos. E a escolha é sempre da mulher. Obrigada. Doutor Edson, quer dar um tchauzinho? Agradecer. Eu fico muito feliz de estar aqui, agradeço tanto pelo convite quanto por todas as perguntas extremamente oportunas que surgiram e parabenizo a todas vocês que organizaram, que estão organizando esses eventos, nessa sequência de eventos aí, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo que eles continuem acontecendo. Parabéns. Lembrando que a gente teve 96 pontos, mas em alguns pontos tem mais de 2 pessoas, mais de 3 pessoas, uma equipe assistindo. Obrigada por todos terem aberto as câmeras para poder tirar a foto. Eu printei, quem quiser que eu encaminhe, só deixar o e-mail no chat, que daí eu encaminho todos. Alguma consideração, Marisa? Não, acho que só um tchau e até a próxima. E só agradecimento a todo mundo, viu, gente? Vamos junto, que a luta não é pouca, não. Um beijo para todo mundo. Beijos, até mais. Obrigado ao pessoal da ABB que está juntão com a gente aqui. Estou vendo as meninas, Marlene, Neuzinha, viu? Obrigada.